Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo e hoje vamos dar continuidade ao material de Word. Hoje falando específico sobre a parte de verificação ortográfica, a parte tanto manual quanto automática da ferramenta, a autocorreção, dicionário de sinônimos e também a parte de hifenização. Bom pessoal, para começar o conteúdo de hoje, vamos primeiramente entender o que é a questão da verificação ortográfica, a importância dela. Toda vez que falamos basicamente de um documento que criamos, seja ele formal ou informal, mas em específico na parte formal, novamente dando um exemplo de algum documento que vai ser entregue em algum meio acadêmico, temos que levar em consideração que em muitos casos as notas são referentes a, por exemplo, erros de gramática e erros de concordância verbal. E isso pode acabar interferindo diretamente na nota em que um aluno pode tirar num trabalho, por exemplo. Então, a ferramenta de verificação ortográfica da própria ferramenta da Microsoft Office permite que no Word a gente faça essa verificação. Nesse caso, temos basicamente a verificação do documento de forma automática, o que significa que, a partir do momento em que a gente colocar para buscar um erro, seja de gramática, ortografia ou de uma concordância verbal, ele vai identificar para a gente e definir a melhor forma de organizar estas palavras. O primeiro processo dentro da parte automática é que o Word pode encontrar as palavras que estão mal colocadas, escritas de forma errada ou mal pontuadas e dar informações para a gente de como podemos substituí-las. Uma das principais opções é substituir por uma outra palavra ou uma correção automática. Neste caso, o que o Word faz é basicamente pegar uma palavra que cairia melhor, no caso da concordância gramatical, e colocar ela de uma forma mais limpa, mais subjetiva. Por exemplo, quando falamos de criar um novo documento. O Word entende basicamente que se estamos criando um documento, ele já é novo. Então, ele encurta este termo para que fique uma leitura mais limpa e mais direta. No caso da concordância, tanto gramatical quanto verbal, temos as opções de ignorar uma palavra, caso seja uma palavra nova, para a ferramenta do Word, nesse caso, colocando ela no dicionário. Temos também a opção de, toda vez que cometermos um erro de gramática, o próprio dicionário do Word corrigir essa palavra para a gente. Vale ressaltar que podemos colocar a palavra de forma manual ou até mesmo seguir uma palavra que já existe dentro dos dicionários padrão a partir da língua que estamos utilizando no Word, e ele faz a correção de forma automática. Para trabalharmos com a verificação ortográfica manual, precisamos entender basicamente duas ferramentas que são relativamente simples e que ajudam bastante na hora de entender a concordância de texto dentro do documento. Quando trabalhamos com Word, por exemplo, percebemos que muitas vezes quando estamos digitando um texto ou alguma coisa que tem algum corpo de texto dentro do documento, ele forma muitas vezes algumas palavras com marcadores vermelhos ou em alguns casos azuis. Esses marcadores vermelhos identificam, por exemplo, erros na hora de definir a gramática da palavra que estamos utilizando. Então, basicamente, a palavra foi escrita de forma errada. Neste caso, assim que clicarmos com o botão direito em cima da palavra, o Word vai abrir o mesmo processo de definir se queremos ignorar o erro, todos os erros que se repetirem com essa palavra, ou se queremos corrigi-la com alguma das palavras que estão dentro do dicionário do Word. No caso da linha azul, é marcada na questão de erro de pontuações dentro do texto, o que significa basicamente que vai marcar excessos de espaços, espaçamento entre pontos que não existem, por exemplo, ou erros de pontuação dentro da própria palavra. Neste caso, ele vai marcar para a gente em azul e assim que clicarmos com o botão direito também nessas opções, ele também vai diagnosticar para a gente qual a melhor solução, removendo um espaço ou adicionando um espaço entre palavras e assim corrigindo o erro que é apresentado para a gente naquela palavra ou no documento. Entendendo também a parte de correção e de dicionário de sinônimos, vamos entender basicamente duas ferramentas.
o que são os sinônimos, como o Word trabalha isso com a gente e a parte de higienização. Quando montamos um documento de texto dentro do Word, muitas palavras que se mostram extensas demais vão provavelmente ser quebradas para a próxima linha, no caso. Quando trabalhamos, por exemplo, com alinhamento à esquerda, o Word sempre vai entender que uma palavra não finalizada vai para a linha de baixo. Porém, quando estivermos trabalhando, por exemplo, com o alinhamento justificar, é aí que a hifenização se mostra muito eficiente, pois podemos continuar palavras em linhas distintas, mantendo a informação sobre qual palavra estamos falando, que seria a palavra da linha anterior, no caso, a mesma que daria continuidade na parte de baixo. Neste processo também vale se ressaltar a questão de sinônimos. Quando vamos criar ou editar algum arquivo de texto dentro do Word, temos que levar em consideração que, seguindo a proposta da língua portuguesa, assim como outras línguas também, temos que evitar ao máximo de ficar utilizando redundância ou até mesmo palavras que se repetem muito dentro do documento. Isso impacta, de fato, na questão de como um documento é lido e interpretado. Para isso, o Word tem uma ferramenta para podermos encontrar, no caso, sinônimos, e isso facilita, basicamente, que possamos mencionar a mesma palavra várias vezes, de formas diferentes, sem ter que ficar repetindo ela o tempo inteiro, tornando o texto mais maçante e de difícil compreensão. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, deixem nos comentários abaixo, façam os exercícios e bons estudos.